A criança também mostra sinais. E esses sinais devem ser observados. Se a sua criança teve uma mudança de comportamento, se a sua criança teve algum tipo de retrocesso, por exemplo, a criança já tinha desfraldado e de repente ela volta, a criança começa a ficar retraída, ou ela começa a ficar hipersexualizada, ela fica agressiva ou ela fica absolutamente tímida. Observem nos seus filhos as mudanças de comportamento. Isso é muito importante, porque você não precisa esperar essa pessoa se tornar um adulto traumatizado para tratar. Em adolescentes, quais são as características assim que de repente pode identificar? Adolescente, eu brinco que é o limbo da vida, né? Que eles não são crianças, eles não são adultos, eles estão ali no limbo da vida. Nós temos múltiplos fatores, né? Mas mudanças radicais de comportamento, é sempre um indício. Automutilação, muitas vezes eles desconfiguram a própria imagem, então eles querem mudar radicalmente. Novamente, gente, não é que isso necessariamente quer dizer aquilo, tá? Mas são sinais que a gente pode observar nessas crianças. Porque, por exemplo, Ana, vamos pegar um exemplo, né? Eu tenho um filho e esse filho, de repente, conta que foi molestado. A mãe, o pai, os responsáveis às vezes entram num processo de culpa, né? Então precisa tratar também. Transformar o assunto em um tabu é muito negativo. Porque quando fala assim, nunca mais se toca no assunto, nunca mais toca no assunto na frente da pessoa. Geralmente essa é a postura que mais se adota, né? Mas essa não é a positiva. E mesmo em adultos, quando acontece, tem adulto que vai lembrar do trauma, que vai tratar o trauma e não vai levar isso para a família. Tem pessoas que vão levar. E geralmente a família vem também para o set terapêutico e a gente trata todo mundo. É um assunto para discutir na mesa de domingo? Não. Mas também não é para se tratar como se isso nunca existisse. Há que se entender que a partir do momento que eu tenho uma informação a seu respeito, a minha compreensão sobre você precisa melhorar, né? Essas conversas são conversas difíceis de acontecer, principalmente quando é um adulto. Sim. Né? Imagina uma pessoa adulta chega para a mãe e fala: mãe, olha, eu vou criar um cenário aqui, tá? Hipotético. Meu tio fulano de tal fez isso quando eu era adolescente, ou meu padrasto, ou minha mãe, ou quando é o contrário. E aí cai mesmo como é uma coisa que impacta, né? E essa conversa, mesmo que seja uma única conversa, ela precisa acontecer. E aí você vai lidar com isso de maneira a não minimizar o fato e não transformar num tabu. Quando é uma criança, a família toda vai ter que ser acompanhada, né? E às vezes, por exemplo, quando se descobre no inteirinho do fato, quando é recente, aí envolve às vezes justiça. Então não tem como você fingir que esse assunto não aconteceu. Porque ele aconteceu, infelizmente acontece muito. Até porque existe uma outra situação que já presenciei. A criança lá na infância relata para os pais varrem isso para debaixo do tapete e geram um novo trauma.